Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesse nosso café. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele alcance outros vascaínos. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral e vamos falar, claro, sobre o clássico do próximo sábado no estádio Newton Santos. Um jogo importantíssimo para o Vasco, que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Apesar da posição, meio de tabela, mas as últimas 3 rodadas acenderam a luz amarela no time. Ah, mas a equipe classificou na Copa do Brasil, mas venceu e não convenceu. Será que pega um embalado Fluminense dentro da competição, que vem de 4 vitórias, e vai conseguir ter desempenho? Porque é muito fácil se a gente olhar apenas e tão somente os resultados. Ah, o Fluminense vem de 4 vitórias, sobe na tabela de classificação, ainda está na zona de rebaixamento. O Vasco vem de 3 resultados negativos, 2 derrotas e 1 empate. Então o Fluminense é favorito. Não estou dizendo isso. E não acho que seja. Mas o futebol apresentado pelas duas equipes nestas últimas rodadas indica que o sinal de alerta tem que estar ligado, sim. E o maior exemplo, para mim, foi o resultado na Copa do Brasil, em que a gente pegou o último colocado do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense, e olha, sofreu para poder vencer uma equipe que tecnicamente deixa muito a desejar. E aí, torcedor? Dá para enxergar similaridade nos desempenhos? Dá para enxergar que é uma outra competição, muda o foco. O Vasco tem que apostar em jogadores como Payet, Verratti, Lucas Piton, jogadores que podem desequilibrar. As escolhas feitas pelo Rafael Paiva estão corretas? Esse é o debate que eu proponho para você aqui no nosso café. Antes, esse recado super especial aqui que você está vendo na sua tela, porque as lojas Renault Lealto estão com uma oferta imperdível do Renault Kardian. Supervalorização do seu usado em até R$12 mil, taxa zero. Isso mesmo, hein? A galera da Renault Lealto ficou maluca. Sim! Então, escaneando esse QR Code que está aqui na sua tela, você vai ser atendido direto por um integrante da equipe Renault Lealto. Então não perde essa oportunidade, garanta o seu 0 km, faça uma troca super valorizada do seu usado e não perca negócio, porque a Renault Lealto não perde negócio e você também não. Quem é aqui do Rio de Janeiro já escaneia o QR Code e atenda diretamente, fale diretamente com um dos nossos parceiros da Renault Lealto e tem aquele atendimento VIP. E falem, olha, eu vim pelo fanático vascaíno, quero aquela moral elevadíssima, esquece, aí tratamento VIP. Bom, vamos falar sobre as escolhas do Rafael Paiva. Na última terça-feira, quando o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, alguns detalhes chamaram a atenção. Primeiro, o Esforça voltando ao time titular. O Esforça no time titular, ele mudou um pouco a característica da equipe. O Vasco passou a jogar quando iniciava o jogo com 3 zagueiros. O Esforça vinha a ser esse terceiro zagueiro. Até durante a transmissão, Pedrão e alguns outros falavam assim, Azevedo, por que o Hugo Moura não vem a ser o primeiro homem e está sendo o Esforça? Pela qualidade técnica, sabe sair mais para o jogo do que o Hugo Moura. Quando, tiro de meta, o Léo Jardim chamava o Esforça, abria de um lado o Michael e o Léo Pelé, que foram bem contra o Atlético Goianiense. Espetava os 2 alas, os laterais viravam alas, Paulo Henrique e Lucas Piton. Paulo Henrique volta ao time, no Campeonato Brasileiro. Tinha jogado contra o Atlético Goianiense, que era outra competição, mas ele contra o Bragantino estava suspenso. Já está suspenso na Copa do Brasil, mas ele joga sábado contra o Fluminense. E são peças fundamentais. O Piton, por exemplo, é o lateral que mais participa de gols no Campeonato Brasileiro. 6, além de 4 assistências, ele é um cara fundamental. Desarmes, escape pelo lado esquerdo e o Paulo Henrique está crescendo demais pelo lado direito. Esse esquema é interessante. O Hugo Moura vem receber ali por dentro e o Cocão baixa também. Para que essa marcação reforçada, Azevedo? Para dar liberdade a Dimitri Payet. Na montagem do técnico Rafael Paiva, o Payet não é aquele cara que vai jogar centralizado
ou somente aberto pela esquerda. Pelo menos foi assim contra o Atlético Goianiense. Ele jogou circulando o campo, e isso para mim é uma virtude, porque você ganha um meia, um camisa 10. E que eu espero que sábado ele tenha mais minutagem em campo, porque a cada jogo ele vai acrescentando minutagem. E ele é diferenciado. Dimitri Payet é diferenciado, sim. E ele, com liberdade, caindo pela esquerda, fazendo a triangulação com o Piton, ora com o próprio Esforça que aparece ali, ou o Cocão, vem por dentro, chute de fora da área. São armas que o Vasco ganha. Lê o jogo de frente, serve o Adson, serve o Verratti. O Vasco ganha em ofensividade. A questão toda é, se você tem que tirar o Dimitri Payet, quem entra na vaga dele? Mas vamos voltar a falar sobre a importância do Esforça. Um jogador muito criticado em alguns momentos, principalmente quando posicionado no meio-campo como o segundo homem. Não é a função dele. Pô, mas ele não é um primeiro homem pegador como é o Hugo Moura. Mas nesse esquema em que o Vasco trabalhou com 3 volantes, e a denominação é apenas para posicionamento em campo, ela funcionou para dar liberdade ao Payet, porque no esquema anterior o David e o Adson tinham que voltar muito, sem o David o Payet não faz essa função. 3 volantes dão mais consistência defensiva e liberdade para toma a bola, Payet, vai para o jogo. E o Esforça inicia bem, porque ele tem muito mais técnico que Zé Gabriel, que o Hugo Moura, não tem a marcação desses caras. Por isso que ele ganhou a chance. O Galdames, por exemplo, que acabou entrando no segundo tempo, mais uma vez desperdiçou a oportunidade. Talvez fosse para o Souza, mas será que não tem medo da comissão técnica, na minutagem, ele se machucar? Como já aconteceu com o Coutinho, com o Alex Teixeira? Jogadores que vêm de inatividade ou campeonatos em que a produtividade é bem diferente, então a exigência é outra. Pode ser também. Contra o Fluminense, muita velocidade. John Arias, Cauã Elias, Germancano, que pode voltar ao time. John Kennedy costuma entrar. Keno. Ganso, que pensa o jogo no meio-campo. Martinelli e André são jogadores que saem o tempo todo para o jogo. Então o Fluminense tem uma movimentação, Lima que entra, o Kevin Serna. É um time muito veloz. O Fluminense tem jogado com Arias de um lado, Serna do outro, Cauã Elias centralizado, os 3 na frente. E aí a marcação tem que encaixar o Hugo Moura em cima do Ganso, porque não pode dar liberdade. Ah, mas o Vasco está melhor posicionado que o Fluminense, Fábio. É verdade, mas volto ao início do nosso vídeo. Nos últimos jogos, não tem apresentado desempenho. Não vamos comentar resultado só, vamos olhar desempenho. Foi muito mal contra o Atlético Mineiro. O gramado é um fator que faz a diferença contra o Grêmio, ok, mas não soube entender o gramado. E contra o Bragantino, desperdiçou a oportunidade de até vencer o jogo. Então, perdeu uma oportunidade de voltar a embalar. E o Vasco precisa voltar a embalar para desgarrar da zona de rebaixamento, que começa a crescer, porque os times de baixo começaram a vencer, e o Vasco precisa somar pontos para empurrar essa zona para baixo e voltar a olhar para cima. O elenco é qualificado? Em algumas peças sim, em outras não. O banco começa a perder em qualidade? Quando você tem jogadores machucados, como o Coutinho e Alex Teixeira, eram 2 opções de banco. Ou se o Coutinho fosse titular com o Payet, alguém do time titular iria para o banco. Poderia ser o Esforça. Você teria essa opção de banco para mudar o jogo. O Vasco é meio na conta do chá. O Vasco não tem 16 titulares, que eu sempre falo aqui, aqueles 5 que sempre entram. Não tem. Agora, para a gente fechar o vídeo, torcedor, cabe à diretoria buscar soluções, abrir espaço na folha. Jogadores que não estão rendendo, que não vêm sendo escalados, Rossi, Serginho, Praxedes, Zé Gabriel, o próprio Galdames, tem que abrir espaço na folha para justamente trazer. Se não dá para trazer com esses, negocia estes, pega o recurso e traz reforço, porque a janela, por enquanto, não foi positiva. Um grande abraço para você e até mais tarde, uma boa quinta-feira.